Do Senado Federal contestou a ação movida pela esposa e pelos filhos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira. Vieira pediu para ser representado pelos advogados do Senado e a casa já disse que as declarações dele estão protegidas pela imunidade parlamentar. Quem tem mais detalhes é Pablo Giovanni, da coluna Manuela Alcântara, que conversa com a gente agora. Boa tarde, Pablo. Oi, Rafa, tudo bem? Boa tarde a vocês e a todos que nos acompanham aqui no Agora Metrópolis. É uma ação movida, né, pela família do ministro Alexandre de Moraes, no Tribunal de Justiça de São Paulo, referente a declarações de Alessandro Vieira, senador, e relator, né, da CPI do crime organizado no Senado Federal, aonde, inclusive, o relatório dele, que posteriormente foi rejeitado pelos senadores, tinha a menção do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli e também o ministro Gilmar Mendes, e o entendimento de que a defesa do ministro, né, dos familiares do ministro Alexandre de Moraes, que não ele não faz parte dessa ação proposta no Tribunal de Justiça de São Paulo. O entendimento é de que uma declaração do senador Alessandro Vieira em entrevista ao SBT News, ainda durante os trabalhos dos senadores, é de que, no entendimento da família, especialmente da esposa do ministro, a advogada Viviane Bassi de Moraes, né, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes, o entendimento é de que o senador, nessa entrevista, associou o ministro e a família ao crime organizado, especialmente ao primeiro comando da capital, que é o PCC, além também de investigações relacionadas a carbono oculto. O entendimento é de que a defesa a família do ministro a família do ministro Alexandre de Moraes salienta que essas declarações proferidas pelo Alessandro Vieira acabaram atingindo a honra da família, especialmente por ligar a essa facção criminosa, a Operação Carbono Oculto, que é a maior investigação relacionada ao PCC, na história do Brasil. O entendimento é de que o senador acabou associando a família do ministro e eles acabaram pedindo essa indenização por danos morais, um valor estipulado em 70 a 80 mil reais. Nessa defesa, né, que o Senado fez ao Alessandro Vieira, o Alessandro, inclusive, até pediu, encaminhou uma carta escrita à mão para que a advocacia do Senado fosse responsável pela sua defesa nesse processo. Os advogados do Senado salientam que as declarações do senador são dentro da imunidade parlamentar, que toda a declaração que ele deu, tanto para o SBT, quanto também para outros veículos de imprensa, quanto também no exercício do mandato dele, ao ler o relatório, ao ler as ponderações de que o ministro e a família tinham ligações, especialmente com o caso do Banco Master, que durante os trabalhos da CPI acabou inicialmente ligado ao crime organizado, mas posteriormente intensificado relacionado ao Banco Master. As declarações do senador, segundo os advogados do Senado, são dentro da sua imunidade parlamentar, são garantias que a Constituição Federal e a própria súmula do Supremo Tribunal Federal garante que esses parlamentares possam falar sobre o seu mandato e para o público, né, para a população em geral. Os advogados do senador, que é representado pelo Senado Federal, também salientam que as questões relacionadas ao Banco Master, que o senador Alessandro Vieira ponderou em várias entrevistas por portais de notícias, ela é referente a um cunho de que o povo, o público em geral, tem interesse, tem acesso a esse material, e é claro que é uma manifestação do próprio senador referente ao caso Master. O juiz desse caso, lá de São Paulo, ele acabou encaminhando a réplica dessa manifestação à defesa da Viviane Bassi de Moraes, dos filhos do ministro Alexandre de Moraes, para que eles possam apresentar, no prazo de 10 dias, uma resposta referente a essas declarações que foram proferidas pelo senador, inicialmente, na inicial, né, na entrevista, e posteriormente com a resposta agora à ação movida pela família do ministro, e posteriormente, né, esse caso vai ter mais desdobramentos, porque é um caso inicialmente de São Paulo, mas que pode ser que venha a ser em Brasília, porque a entrevista concedida pelo senador foi aqui em Brasília, a leitura do relatório também foi aqui em Brasília, no Senado Federal. Então, é um caso ainda que vai tumultuar, ainda vai ter vários
desenrolares nos próximos dias e certamente vai ser pauta aqui no Metrópolis. Certamente vai estar na coluna de Manuel Alcântara com você, Pablo Giovanni. Muito obrigado por participar com a gente no Agora Metrópolis. Valeu, Rafa. Olha, você